Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como desenvolver um pensamento estruturado. E para isso eu vou apresentar para vocês um princípio em inglês que se chama MISSE, ou se você falar em português pode ser MESSE. O pensamento estruturado ele é importante não só no dia a dia do seu trabalho, mas também na sua vida pessoal e em vários outros campos da sua vida. E você pode utilizar essa habilidade para diversas situações. Então, por exemplo, se você estiver numa discussão com alguma pessoa, com um amigo, ou com um chefe, ou com seu parceiro ou sua parceira, se você tiver um pensamento estruturado, você vai conseguir organizar as suas ideias melhor, você vai conseguir demonstrar elas com mais clareza para as pessoas. Se você também estiver fazendo a venda de um produto, de um serviço ou até de uma ideia, você vai conseguir convencer mais as pessoas, mostrar os seus argumentos de maneira estruturada e assim você vai ser mais persuasivo na hora de convencer a pessoa a comprar o que você está vendendo. Se no seu trabalho você também tem que fazer apresentações de slides, então se você tiver um pensamento estruturado, você vai conseguir organizar melhor a sua apresentação, o conteúdo de cada slide, e com isso vai ficar muito mais fácil de você transmitir as suas ideias para quem está assistindo. Para resolução de problemas também, o pensamento estruturado ajuda muito. Então, para você conseguir organizar suas ideias, tentar encontrar a causa raiz do problema. Inclusive, eu já fiz alguns vídeos mostrando como você pode aplicar esse pensamento estruturado para resolução de problemas. Vou deixar o link aqui no card. E também o pensamento estruturado pode te ajudar a tomar melhores decisões. Então, sejam grandes decisões como onde investir o seu dinheiro, ou se você deve ou não abrir um negócio, se você deve comprar um carro, qual carro você deve comprar, se você deve viajar para um determinado lugar, escolher tal emprego. Então, várias decisões da sua vida, quando você tem um pensamento mais estruturado, as coisas elas ficam muito mais claras para você e você tem mais certeza de que está tomando a melhor decisão. E esse pensamento estruturado é uma coisa que a gente não nasce com isso, mas que dá para desenvolver, porque existe uma técnica baseada nesse princípio MISSE que dá para você treinar e aprender e conseguir desenvolver isso para o seu dia a dia e para o seu trabalho. Falando no meu caso, eu antigamente não tinha um pensamento estruturado. Inclusive, eu tinha dificuldade de passar minhas ideias, de estruturar meu raciocínio, ou às vezes quando alguém passava um problema pra mim que eu tinha que resolver, eu ficava meio paralisado, não sabia por onde começar. Só que, principalmente quando eu fui prestando os processos seletivos para consultoria estratégica, que é uma habilidade que eles exigem bastante em processos seletivos, não só para consultoria, mas para analista de negócios e para várias outras vagas que são mais analíticas, que você precisa fazer mais análises. E é uma habilidade que os recrutadores demandam bastante em cases de negócio, quando você vai resolver algum case, né? Então, para eu poder entrar nessas empresas, no processo seletivo, eu tive que desenvolver essa técnica, essa habilidade. Então, eu estudei muito. E quando eu entrei nas empresas, eu comecei a colocar essa técnica em prática. Então, eu fui treinando para resolver problemas, para convencer os clientes, para montar apresentações. E hoje eu vejo que para qualquer coisa, para várias coisas que eu tô pensando, a minha cabeça ela já pensa de uma maneira diferente. O meu raciocínio ele já é mais estruturado, ele é mais claro, eu consigo apresentar melhor as minhas ideias. Então, eu quero passar um pouco desse aprendizado que eu tive no trabalho e nesses estudos para vocês, e espero que a partir daí vocês consigam ter um pensamento muito mais claro e mais estruturado. E para vocês conseguirem entender melhor essa técnica, vamos começar com um exemplo. Imagina que você está numa entrevista de emprego e o recrutador lança aquela famosa pergunta: por que que eu deveria te contratar para essa vaga? Se você for um candidato que não tem um pensamento estruturado, você vai começar a soltar uma série de argumentos soltos, sem nenhuma estrutura, para tentar convencer o recrutador a te contratar. Então você pode falar que você é bom de comunicação, que você é muito inteligente, tirava notas boas na faculdade, no colégio, ou que você sabe falar inglês, que você tem tal experiência, que você é uma pessoa diferenciada. Então você pode falar diversas coisas, mas vão ser ideias muito soltas, sem nenhuma organização. Então, para a gente conseguir estruturar uma resposta para essa pergunta, eu vou apresentar para vocês o princípio MISSE, que nada mais é que uma sigla, que significa mutuamente exclusivo e coletivamente exaustivo. Então são duas ideias separadas, mutuamente exclusivo e coletivamente exaustivo. Esse princípio, ele ficou famoso principalmente com uma consultora estratégica chamada Bárbara Minto, quando ela escreveu um livro chamado O Princípio da Pirâmide.
Só que essa ideia, esse conceito de ser mutuamente exclusivo e coletivamente exaustivo, ele já vem desde antigamente, na época de Aristóteles. Mas esse princípio ficou bastante famoso por conta dessa autora, da Bárbara Minto, e hoje em dia as maiores consultorias estratégicas e diversas empresas e executivos, eles usam esse princípio, princípio MICE, para conseguir estruturar o raciocínio deles e resolver diversos problemas e tomar várias decisões. Mas então, o que significam essas duas siglas? O mutuamente exclusivo seria quando você tem duas ideias separadas que não têm intersecção entre elas, ou seja, elas são mutuamente exclusivas entre si. Diferente desse caso aqui, quando as ideias elas acabam tendo um ponto em comum. Aí no caso elas não são mutuamente exclusivas. Dando um exemplo aqui, imagina que a gente vai classificar três grupos de alimentos: frutas, verduras e legumes. Quando você separa assim, você tem a caixinha de frutas. Uma fruta, ela não pode ser um legumes ou uma verdura. Assim como legumes também não pode ser uma fruta ou uma verdura. E nem uma verdura ou um legumes ou uma fruta. Então, essas três caixas, elas estão separadas. Não tem como uma coisa dessas caixas ela se misturar entre elas. Então, elas são mutuamente exclusivas entre elas. Não tem intersecção. Não dá para uma coisa ser duas delas ao mesmo tempo. Agora, o que seria o coletivamente exaustivo? É quando dentro de um grupo específico ou um tema, a gente tem todas as ideias possíveis daquele grupo. Não está faltando nenhum. Quando isso acontece, elas são coletivamente exaustivas, ou seja, o coletivo, a soma das ideias, elas exaurem o todo, elas representam o todo, não falta nenhuma ideia. Agora, quando a gente tem um grupo em que está faltando alguma ideia, algum elemento desse grupo, no caso, não é coletivamente exaustivo. Então, dando aqui um exemplo, se a gente pega um grupo que são as letras do alfabeto brasileiro. No nosso alfabeto, a gente tem 27 letras. Se a gente tem nesse grupo todas as 27 letras, no caso, ele é coletivamente exaustivo, porque esse grupo está sendo representado por todos os itens que compõem esse grupo. Agora, se a gente pegasse esse grupo, o alfabeto brasileiro, e só colocasse 5 letras, ou 20, ou 26, faltando uma, no caso ele não seria coletivamente exaustivo, porque o coletivo não exaure todas as possibilidades. Então, na hora que a gente for estruturar os nossos raciocínios, eles têm que ser, ao mesmo tempo, mutuamente exclusivos, sem intersecção, e coletivamente exaustivos. Não pode faltar nenhum item daquele grupo. Então, vamos aplicar esse princípio no nosso exemplo. Mas antes, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, que assim você se ajuda a receber mais conteúdos desse tipo, é mais conhecimento para você, e você também me ajuda sem precisar pagar nada, já que eu estou dando todo esse conteúdo de graça para você. Então, voltando aqui ao exemplo, por que o recrutador deve me contratar para a vaga? Bom, vamos pensar aqui de uma maneira ampla quais são os grupos de argumentos que vão convencer o recrutador a me contratar para a vaga. Bom, e para ele me contratar, eu deveria ter as competências necessárias para a vaga, ou seja, os conhecimentos, que seria o saber o que fazer, as habilidades, que seria saber como fazer, e as atitudes, que seria o querer fazer. Esses conhecimentos, habilidades e atitudes, tem até uma sigla para isso, que é o chá. Só que só ter as competências para vagas não é suficiente. Além disso, eu teria que também que estar alinhado à cultura da empresa. E a cultura da empresa, ela seria a missão da empresa, que é a razão de existir da empresa, a visão dela, que seria onde que ela quer chegar no longo prazo, e os valores, que seriam as crenças que a empresa acredita. Só que também não basta eu ter as competências para a vaga e estar alinhado à cultura da empresa. Eu também precisaria estar disponível para a vaga. Então, disponível tanto em tempo, se for um trabalho presencial, eu também tenho que estar disponível para poder estar lá presencialmente, ou seja, morar perto do trabalho. Enfim, de um modo geral, eu teria que estar disponível para a vaga. Então, acho que esses três grupos de argumentos, eles são o que faria o recrutador me contratar. Eu tenho as competências para a vaga, tenho os conhecimentos, as habilidades, as atitudes. Eu sou alinhado à cultura da empresa, então alinhado à missão, à visão e os valores, e eu tenho disponibilidade para aquela vaga. E aí, se eu tivesse numa entrevista real, eu poderia destrinchar todos esses pontos. Então, falar, eu tenho os conhecimentos necessários, então se fosse uma vaga de finanças, eu sei de contabilidade, eu sei de economia, de finanças corporativas.
em questão de habilidade, eu sei mexer no Excel, se a vaga precisa de inglês, também sei falar inglês. As atitudes, eu sou uma pessoa proativa. A missão, aí você fala a missão da empresa, aí fala que você está alinhado com ela, e explica por quê, fala algumas experiências. Na visão da empresa também, você está alinhado com a visão, você tem o mesmo pensamento, os valores, aí você vai falando cada valor da empresa e vai falando experiências e situações que mostram que você está alinhado ao valor da empresa, e você também fala por que que você tem disponibilidade para vaga. Agora me fala se você não contrataria um candidato que tivesse toda essa linha de raciocínio, esse pensamento mais estruturado. Veja como o raciocínio ficou muito mais claro e não são argumentos soltos. Só que para a gente ver se essa estrutura realmente ela é boa, a gente tem que conferir se ela é MISE. Então vamos conferir primeiro se ela é mutuamente exclusiva, ou seja, não há intersecção entre as ideias. E ela tem que ser mutuamente exclusiva em todos os níveis dessa árvore. Então, nesse primeiro nível, o que é competência da vaga, ele não se sobrepõe à cultura da empresa. São duas coisas diferentes, né? O que é competência, que são esses conhecimentos, habilidades, atitudes, eles não têm intersecção com o que é cultura, que é a missão, a visão e os valores da empresa. Ao mesmo tempo, o fato de ter ou não disponibilidade para vaga também é um pré-requisito diferente desses outros dois primeiros. Então essas três ideias, elas não têm intersecção entre elas, são ideias separadas, são argumentos diferentes entre si. Então o primeiro nível tá ok. Agora vamos ver o segundo nível. Também não tem uma intersecção entre conhecimentos, habilidades e atitudes. Então dentro desse grupo, essas três ideias, elas não se interseccionam entre si. O conhecimento é o saber, saber o que fazer, as habilidades são saber como fazer e as atitudes são o querer fazer. Os itens que entram em cada um desses grupos, eles não podem entrar em mais de um grupo diferente. Para a cultura da empresa, é a mesma coisa. O que é missão, o que é visão e o que são os valores. Também não tem intersecção entre os itens de cada um desses grupos. E aqui em disponibilidade para vaga, eu acabei não quebrando em um segundo nível. Então tá ok. Então nossa estrutura é mutuamente exclusiva. E coletivamente exaustiva. Então vamos verificar em todos os níveis. Nesse primeiro nível aqui, vamos ver se esses três argumentos eles são o todo, são aquele. Se eu junto esses três argumentos no coletivo, eles exaurem todas as possibilidades, ou seja, todos os argumentos necessários para decidir por que, que ele deve me contratar para a vaga. E à medida que eu fui construindo minha linha de raciocínio com vocês, eu falei, né, que uma pessoa, para ser contratada para essa vaga, ela tem que ter as competências, tem que estar alinhada com a cultura e tem que estar disponível para a vaga. Pode ser que exista algum outro tipo de argumento? Pode ser que sim. Muitas vezes é difícil a gente conseguir ser coletivamente exaustivo, ou seja, falar todos os grupos de argumento possíveis para poder que representem essa ideia, né, do porquê eu devo contratar para vaga. Só que se você pelo menos conseguir ser o máximo exaustivo e apresentando os principais argumentos, a sua estruturação já pode estar boa. Não precisa estar 100% coletivamente exaustivo. Mas é óbvio que você vai tentar ao máximo, na medida do possível e na medida do que for prioritário, ser coletivamente exaustivo na sua argumentação. Dando um exemplo aqui, um outro argumento que o recrutador deveria levar em consideração se ele deve ou não me contratar seria eu estar dentro do orçamento que eles têm para a empresa, né? Então, o valor que eles têm para pagar o meu salário, o orçamento, ele tem que estar de acordo com as minhas expectativas. Mas aí, no caso, para essa argumentação, eu já considerei que tá ok, que eu não preciso colocar esse argumento. Então, por isso eu nem coloquei aqui nessa estrutura. Esses conhecimentos, habilidades e atitudes, quando você soma elas, elas representam as competências para uma vaga, que é inclusive dessa metodologia chá. E a cultura da empresa, quando você soma a missão, a visão e os valores, é o que a gente chama de representar a cultura da empresa. Cada empresa ela pode chamar de um jeito. Tem empresa que vai ter outros elementos de cultura, falar do legado, mudar a missão e colocar um outro nome. Mas numa empresa tradicional, se você fala em cultura da empresa, a gente fala normalmente de missão, visão e valores. E esse tripé é o que forma a cultura de uma empresa. E aí, disponibilidade para vaga, eu acabei não quebrando, então também tá tudo certo.
Então, nossa estrutura, ela tá ao máximo do que dá e do que é prioritário, coletivamente exaustivo. E isso você pode utilizar para diversas outras ocasiões. Então, se alguém te perguntar, como que você avalia a economia do Brasil? E aí, no caso, você vai tentar estruturar na sua cabeça quais são os elementos para se avaliar uma boa economia. E você vai tentar, então, ser mutuamente exclusivo, então pegar critérios que avaliem se uma economia de um país é bom ou não, sem ter intersecção entre esses critérios, e coletivamente exaustivo, que é tentar pegar todos os critérios que classificam a boa economia de um país. E aí, dessa forma, a sua estruturação vai ficar muito mais clara e coerente e vai conseguir persuadir muito melhor o seu público. E se você quiser aprender mais sobre como ter um pensamento estruturado, eu estou desenvolvendo um curso para analistas de negócios, onde eu ensino como fazer uma análise do zero e apresentar ela para executivos. E um dos módulos desse curso é específico para estruturação. Então eu tenho um módulo inteiro com várias aulas explicando várias técnicas de estruturação, quais são os tipos de estruturação que você pode fazer e também dando vários exemplos. Então, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, dá uma olhada no link aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil de alguma forma para vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.